Oi, gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Uma ótima tarde a você que nos acompanha. Muito obrigada pela sua companhia. Olha só, hoje aqui no nosso programa a gente tem Nosso Jardim. Já dá para ver aqui, né, na moldura aqui desse quadro, que a gente está com o nosso programa, nosso estúdio todo cheio de plantas, hoje nativas. É isso mesmo, vamos dar destaque às plantas nativas desse nosso Brasil e entender como é que a gente pode aumentar e cultivar a biodiversidade no jardim da nossa casa. E no artesanato, vamos aprender uma decoração criativa com balões. Você não pode perder. Se você tem alguma dúvida, alguma questão a fazer, as nossas convidadas de hoje, você já pode mandar a sua pergunta no nosso WhatsApp, DDD 11, número 33375886. O número está aparecendo aí na sua tela para que você participe do nosso programa. Eu sempre lembro que você também pode assistir ao nosso programa no site hittv.com.br e siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. Então, bora começar com o Nosso Jardim? Roda a vinheta! Elis Cristina, arquiteta e paisagista, é a nossa convidada de hoje. Tudo bem, Elis? Tudo ótimo. Obrigada. Prazer, muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada pelo convite, ainda mais para falar sobre esse tema que é tão importante. É isso, e você trouxe aqui as mais diversas plantas, todas nativas, né? Nativas, é. E é interessante a gente observar que quando a gente fala de plantas nativas, né, só lembrando, claro que depende muito do local onde a gente está, né? Então, como a gente está aqui na cidade de São Paulo, né? E a cidade de São Paulo, vamos dizer assim, que antes de nós chegarmos e habitarmos, tinha ali a nossa Mata Atlântica, a bela Mata Atlântica, né? Que quando a gente desce ali para o litoral, a gente consegue ver parte dela naquela serra maravilhosa. E também parte do território era cerrado, né? Então, por exemplo, até tem uma questão curiosa que um bairro aqui de São Paulo que chama Campo Limpo, não é à toa, é porque é uma alusão, né? Uma referência a uma forma que as plantas do cerrado se comportam, né? Então, por isso o nome de Campo Limpo. E a gente tem cambuci também, Temos né? Cambuci a gente tem entre essas plantas aqui hoje, inclusive, né? E o bairro do Cambuci também ganhou esse nome devido à quantidade de árvores, né? Exato. Desse tipo que tinha ali. Exato. Um dos motivos de eu ter escolhido para trazer o cambuci, que é essa fruta, né, nativa aqui da Mata Atlântica, da região, e que deu nome ao bairro do Cambuci, né? Foi justamente por isso, para lembrar. Assim como o araçá, que também está aqui, que é outra fruta, que dá um nome a um dos cemitérios aqui da cidade de São Paulo também, pelo mesmo motivo que você falou, pela grande quantidade que existia, né? E aí deram esse nome pro local. É isso aí, gente. Planta também é história, é cultura, não é? Com e certeza. a Elis está aqui para contar tudo isso pra gente, porque eu não sei de muita coisa não, viu? Dependo de você para me ajudar aqui, pra gente fazer esse quadro Nosso Jardim, que sempre exalta aí as plantas, né? E hoje, principalmente, as plantas nativas. Cultivar e investir no cultivo de plantas nativas significa transformar o planeta? Com certeza. Quando a gente fala em cultivar essas plantas que são nativas, a gente está colaborando com a preservação do nosso meio ambiente, né? Com a nossa flora diversa, que é a mais diversa do planeta, ou seja, a gente tem inúmeras espécies de plantas, algumas já conhecidas, outras ainda para serem descobertas. E quando a gente começa a cultivar em casa mesmo, no nosso quintal, em vaso, a gente está colaborando para que a gente conheça mais dessas espécies e também que a gente preserve e consequentemente, a gente traga também a diversidade, por exemplo, de abelhas e outros insetos que são importantes, né, para a polinização e, consequentemente, para a produção de alimentos, né? Ou seja, a gente cultiva biodiversidade dentro de casa. Exatamente. E outra coisa, Clara, que é interessante também, que agora a gente tem falado muito sobre as questões das mudanças climáticas, né? E
a gente cultivar essas plantas em casa, a gente está colaborando também para diminuir impactos, como, por exemplo, essas temperaturas altíssimas que a gente tem tido ultimamente, né? Então, melhorar o microclima, a umidade no local. E são plantas que eu falo que são bom para o bolso também, porque como elas demandam menos manutenção, menos água, porque elas estão adaptadas ao espaço, então eu brinco que acaba dando menos trabalho também. É purificação de ar também, né? Total, purificação. Ali no nosso ambiente. Saúde mental também, quem cultiva, quem põe a mão na terapia, terra. Né? Terapia. Gente, só benefícios, um atrás do outro. E eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho pra gente, claro. né? Antes da gente começar a falar de cada uma dessas plantas, né? Eu vi lá o seu Insta, é o Sou Verde Paisagismo. Sou Verde, sou de alma. Mas eu fiz essa brincadeira também, porque todos nós somos natureza. Então, o cultivar e até mesmo o meu trabalho está muito relacionado a essa importância da gente se reconectar com a natureza, né? Nós somos natureza, é nossa essência, né? Então, a Sou Verde, né, é o trabalho que eu faço com o paisagismo sustentável, ou seja, a gente tem sim o apreço, a preocupação com a estética do ambiente que a gente está criando, mas também a gente se preocupa com a funcionalidade, porque o paisagismo pode ser funcional, pode trazer benefícios para as pessoas e para o lugar onde ele está inserido, né? E também, como eu mencionei, né, a gente pode sim pensar um paisagismo que colabore com a preservação e conservação da nossa biodiversidade. Resgatando mesmo a Mata Atlântica dentro desse ambiente urbano. Exatamente. Então, a gente consegue trazer essas espécies para dentro do trabalho, né, ali da criação do espaço, cria conexão com as pessoas e, obviamente, espaços de beleza e também com saúde e bem-estar. É isso aí. Mas Elise, eu não tenho uma área externa legal lá na minha casa, eu não tenho uma varanda, eu moro num apartamento. Eu consigo cultivar algumas dessas espécies? Consegue. Até a intenção foi trazer mesmo algumas aqui, como essa avenca aqui, que a gente está... conhece mais um outro tipo de avenca que tem a folha um pouquinho menor. Essa é uma avenca majestosa, o nome já diz, né, que ela é bem bonita e que ela pode sim cultivar, por exemplo, em vasos dentro de casa, no ambiente com um sol não direto, mas que tem uma quantidade de luz solar, né? E também ali no vaso você vai regando à medida que ela sente essa necessidade. A gente coloca o dedo na terra, se ela estiver ainda úmida, você pode esperar, senão você pode regar e aí ela vai dando sinal de quando ela precisa ou não dessa rega. Para apartamento, então, no caso, essa é uma opção? Essa é uma opção. A gente tem essa daqui também, que é uma peperômia, que ela é bem similar a uma que é muito comum, que é exótica, que não é da nossa flora, que é a jiboia, que é muito cultivada, né, em casa. E essa aqui é tão bela quanto, é nativa da Mata Atlântica e também se dá super bem em ambientes internos. Ela é pendente, então também para quem quer criar aquele jardim vertical, né, ela também é uma opção. Tem mais alguma opção aqui que você quer sugerir? Eu resolvi trazer aí algumas opções justamente pensando nisso. O antúrio, que está aqui do seu lado, que é parecido com o antúrio que a gente está habituado, mas esse é nativo, o outro que a gente acaba vendo mais, ele é da Colômbia, esse é brasileiro. E esse filodendro aqui também, que é lindíssimo, que a gente cultiva super fácil. Ele tem essa característica de trepadeira também, ótimo para vasos, ambientes internos, todos esses que eu mencionei até agora. E a clúzia também, que está aqui à frente, também é super possível para ambientes internos. Mas você passou ali uma lista, né, para a nossa produção, para a gente falar um pouquinho das características de cada uma dessas plantas aqui. E eu queria tentar ir por ordem alfabética. Você já falou um pouquinho do antúrio, né? Mas ele é o meu primeiro aqui na lista. A gente pode falar um pouquinho mais sobre ele, né? Ele é da nossa Mata Atlântica, é brasileiro, é endêmico no Brasil, o que mais? Isso, e além de tudo, assim, esse é um dos, existem outros da família do antúrio, né? E é uma planta que ela é extremamente fácil do cultivo, assim, né? E ela tem uma flor que é uma flor similar ao antúrio que a gente está habituado, né, a cultivar em casa, um pouquinho mais delicado.
E a outra coisa também que é uma planta ótima para quem, como você falou, está em espaço pequeno e que só pode cultivar em vaso. Se quiser cultivar num jardim, pode, mas também pode ser cultivado em vasos. Vamos falar um pouquinho desse cultivo do Antúrio? Vamos falar um pouquinho do cultivo de cada um deles, tá? Então, eu queria que você falasse de adubação, de rega, de tudo pra gente. Tá bom. Eu sempre falo que uma forma legal da gente saber como cultivar, né, o que precisa de quantidade de rega, se pode ir no sol ou se não pode, é sempre lembrar da onde vem a planta. Então, se a gente lembrar que essas plantas aqui, na sua maioria, com exceção daquela do canto ali, que é a orelha de urso, são da Mata Atlântica, a gente lembra que é aquela floresta densa, úmida, né? Se a gente não está falando de árvores, sim, em plantas menores, elas estão abaixo daquelas copas das árvores. Então, mas na sombrinha mesmo, né? Então, a gente pode ir pegando essas dicas para na hora da gente cultivar. Então, por dica exemplo... que vem de Deus mesmo, né? Exatamente. Ele já deixou ali a dica, né? É só a gente que tem que parar e observar. É isso então, aí. o Antúrio, com relação à rega, ele gosta de umidade. Então, é importante manter a terra, né, onde ele está plantado, seja no vaso ou no chão, sempre úmida. Então, a dica que eu falei de colocar o dedo e ver se ela está úmida ainda, né, se o dedo sair sujo, quer dizer que está úmido ainda. Se não, é hora de regar. E regar em abundância. Pensa assim, quando chove, não chove 1 ou 2 gotas, chove, né? Então, é sempre bom cultivar em vasos que tenham um furo no fundo. Então, essa água em excesso vai embora. E tem que escorrer mesmo a água na hora da rega. Correto. E aí você garante que regou por igual, né? A terra, né? O substrato que está dentro daquele vaso. Em relação à adubação, elas são mais tranquilas. Então, é bacana utilizar de adubações. Eu gosto muito de adubações orgânicas. Então, às vezes, quem tem ali em casa que faz compostagem, ou se não, existem alguns adubos como o bocashi, que é um adubo de origem oriental, né? E que ele é ótimo, ele é super rico em diversos nutrientes e é super tranquilo de fazer essa adubação. Geralmente, de 6 em 6 meses é o mais indicado para fazer a adubação, isso para qualquer uma delas aqui. Precisa trocar substrato? Precisa, principalmente quando está em vaso, né? Tá. Porque quando tem o furo, o que acontece? Aquele substrato, ele acaba saindo aos pouquinhos, né? Às vezes ajuda se colocar uma manta drenante no fundo, né? Que é uma manta, um tecido que você põe no fundo do vaso que acaba ajudando a reter. Mas de tempos em tempos é sempre legal substituir, né? Repor um pouco mais de substrato nos vasos. A próxima planta que eu tenho aqui na minha ficha é Clusia criuva, é assim que se fala? Tá. Os nomes científicos, né? É interessante a gente saber os nomes científicos para não errar, porque assim como no Brasil, em alguns lugares é mandioca e outro é macaxeira, né? Isso. Às vezes acontece de alguma planta ter um nome... Tem mais de um nome popular, Exato. né? E eu não sei os nomes populares, não então eu trouxe dessa maneira. Não, mas tá certíssimo. A Clusia, ela é uma ótima espécie, que é essa aqui, né, no canto de cá. Qual delas que é? Essa daqui. Essa daqui? Isso. Tá. Ela é uma espécie que a gente acaba encontrando algumas similares aqui nos jardins em São Paulo, em alguns condomínios, mas essa aqui, ela é realmente da Mata Atlântica, ela tem até a folhinha um pouquinho mais larga, e eu brinco que essa é uma daquelas plantas coringa. Aquelas pessoas que têm medo de cultivar, que às vezes falam, eu não dou conta, eu não sei, não tenho dedo verde, até brinco que todo mundo tem dedo verde, só tem que aprender e observar, né? E a Clusia é uma ótima planta por isso, porque ela vai bem tanto no sol quanto na sombra, né? Ela exige pouca rega, que ela é uma espécie que absorve a água e mantém por mais tempo. Ela também é uma planta que a gente chama de planta rústica justamente por isso, e também pela questão da adubação, ela resiste mais tempo. Então, passou-se 6 meses, não adubei. Ela não vai sentir tanto como talvez algumas, como frutíferas, que às vezes sentem um pouco mais e demandam mais, né? Mas ela brinca que esse coringa, justamente para aquele que quer começar com alguma dessas nativas, eu sugiro que comece com a Clusia. Eu vi que ela é uma das mais adaptáveis a qualquer ambiente mesmo, né? Então, é com ela no apartamento, em casa, seja do lado de fora de casa, do lado de dentro. Até ela na praia. Quem é da praia, mora em praia, ela resiste à maresia. Então, você vê que ela é bem resistente. Maravilhosa. Minha próxima aqui, eu não sei nem falar esse nome aqui, gente. Por favor.
Ah, tá. Vamos falar então o nome, porque é em latim, né? Aqui acho que nem eu nem você Iteastrum, talvez? Pode ser. Eu pelo menos ainda não tô formada no latim. Então... Nem eu. Zero. Na verdade é a Amaryllis, né? É uma planta que algumas pessoas já conhecem, né? Ela infelizmente não está em flor, ela tem uma flor vermelha linda, né? Um nome muito bonito também. E é aquela no canto ali que tem as folhas mais alongadas, Então ela dá uma flor, como eu falei, vermelha, uma vez... Em que época do ano? Ela dá geralmente na primavera, naquele período mais ou menos setembro, outubro, ela começa a dar a florada. E ela também é super cultivada em vasos, né? É super fácil de cultivar em vaso. Ela gosta, para ela ter esse, vamos dizer assim, render no sentido de dar flor, é importante ela pegar aquele solzinho ou da manhã ou do fim da tarde. Sabe aquele solzinho que você põe o bebê quando, né, é pequenininho? O sol saudável pra gente tomar mesmo, né? Exatamente. Então, é interessante a gente colocar, se possível, ela no sol, né, pela manhã, ou no final da tarde, para a gente considerar que ela vai dar flor nessa época. É considerado uma planta exótica, rara? Não, ela é nativa, né, daqui da Mata Atlântica. Ela não chega a ser rara, existem aqui algumas outras que são mais raras. Ela a gente acaba vendo com mais frequência, assim, o cultivo delas. Felizmente, né, a gente sabe que, assim como elas, as outras também poderiam ser mais conhecidas das pessoas. Troca de substrato, adubação e rega. A troca de substrato vai ser igual nas necessidades, né, se tiver plantadas em vaso. A rega, como eu falei, ela também acaba sendo mais, necessita um pouco mais da rega. Sempre úmida, né? Sempre úmida, então manter ali o substrato, a terra do vaso, ou mesmo no solo, ela o mais úmido possível. E a adubação pode seguir nessa adubação de 6 em 6. De 6 em 6, ou se tiver na dúvida, garantir ali um pouco antes da primavera começar, porque é quando as plantas começam a se desenvolver mais. Necessitam de mais energia, exatamente, né? Exatamente. Então, ficou na dúvida, alguns meses antes ali de setembro, né, no finzinho do inverno, fazer uma boa adubação. Próximo, a filodendro. Filodendro que eu trouxe é esse daqui, ó. A gente tem, na verdade tem dois. Tem esse e tem um aqui no canto que é o guaimbê. O guaimbê, ele é muito utilizado, às vezes substituindo a costela de Adão. São parecidos, né? São parecidos, são da mesma família, né? E esse daqui, principalmente, vai super bem em ambientes internos. Também pode cultivar, assim como as outras, em vaso. E o legal dessa planta é que ela tem essa característica de trepadeira. Então, dependendo do lugar que você quer colocar na sua casa e quer esconder um cantinho ali que não está muito legal, pode utilizar dessa espécie que vai fazer essa função muito bem e vai ficar bem bonito também. Ela fixa ali mais ou menos na parede? Ela vai fixando com essas raízes que a gente chama de raízes aéreas, né? Ela vai fixando na parede. Ou se quiser, ela pode fazer essa função, que nem essa peperônia, de pender, né? Então, se você quer colocar num vaso para cair, ela também faria essa função. Bem legal. E ela também, então, para ambientes internos, não precisa de muita iluminação, rega. Isso, a mesma, aqui são muito parecidas por se tratarem de espécies, né, que, vamos dizer assim, habitariam o mesmo ambiente. E a questão, sempre importante lembrar, quando a gente fala de pouca iluminação, não é um ambiente sem iluminação nenhuma, né? Ele tem que ter ali a iluminação você consegue ler uma bula. De uma janela. De uma janela, é isso. Né? Não um lugar muito escuro, mas um lugar bem iluminado por uma janela, pelo menos. Exatamente. Né? Não precisa ficar exposto diretamente ao sol, exato, mas tem que receber essa iluminação para fazer essa fotossíntese. E até né? é bom por causa também da questão da ventilação, que é importante também, né? Qualquer espécie, sendo ela nativa ou não, é importante que tenha essa circulação de ar, né? Elis, o que é muito importante a gente falar também é sobre as plantas que são possíveis para quem tem pet. Ah, sim. Dentre essas que você trouxe aqui pra gente, alguma seria tóxica, não é bacana para quem tem cachorro, para quem tem gato? Bem lembrado, bem lembrado. Os filodendros, no caso, esses dois que a gente mencionou agora, esse e o do canto, eles realmente são uma família que são plantas tóxicas. Então, para quem realmente tem o seu pet, aí não é muito indicado. E crianças pequenas também, né? A gente às vezes
esquece que criança também tem o hábito, às vezes, de colocar as coisas na boca. Exatamente. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Podemos ter, mas num outro momento, Exato, né? Existem aí as opções que são possíveis, né? Isso não quer dizer que a pessoa não poderá ter uma planta nativa bem bonita da nossa natureza, da nossa Mata Atlântica em casa, mas tem que escolher direitinho, no momento em que for comprar realmente essa planta, pegar ali todas as informações, né? Conversar ali com o vendedor para entender o que é seguro dentro da casa dela. Correto, correto. Acho que o importante é a gente levar para dentro de casa aquilo que vai trazer o bem-estar para a gente e, obviamente, que tenha segurança com relação aos outros usuários ali da casa, no caso, os pets e as crianças, né? Agora, nome difícil? Esse programa aqui tá um desafio para mim, viu, Elis? Eu falei que... Esses nomes difíceis que você passou pra gente, eu vi que o nome popular é Pari-Paroba. A Pari-Paroba, infelizmente, eu não consegui. Não veio? Não veio. Poxa vida. Ela não pôde vir, não, na verdade, né, ela não estava num formato, de um jeito que ia ficar muito bonito para mostrar. Mas, enfim, a gente poderia falar, se for o caso, das frutíferas também que eu trouxe aqui, que para quem gosta de cultivar frutos, né, em casa, também tem uma diversidade legal. Daquelas, só pra gente falar mesmo dela, né, a Pari-Paroba, já que ela não pôde vir, né, hoje, venha da próxima, tá, Pari-Paroba? Né, já que ela não pôde vir hoje, mas eu achei interessante, porque ela é medicinal também, né? Isso, aqui a gente, além dos frutos, a gente aqui não tem nenhuma outra que a gente chama de plantas alimentícias não convencionais, né? Uhum. Existem algumas espécies nativas que têm essa propriedade, ou seja, que a gente não sabe que são alimentícias e são, ou também que são medicinais. Então, mais uma vez, com essa diversidade de espécies que a nossa flora brasileira tem, são inúmeras as espécies que têm essas propriedades medicinais, né? Uhum. Então, é bacana que quando a gente acaba começando a entender mais e conhecer mais das espécies, a gente descobre também que não são só para cultivar e pela beleza e pela importância, né, que a gente mencionou no início aqui, mas também que podem prover alimento ou soluções medicinais também, né? E aí pode comer, né? E aí pode comer. Essas pode comer, o cachorro pode comer, o gato pode comer. Exato, todo mundo. Não tem problema, né? Então vamos falar das frutíferas. Tá bom. Bom, o que você já tinha mencionado, que era o cambuci, né? Que ele tá aqui na frente. Infelizmente, ele tá não é época do fruto, né? O fruto, ele é um fruto que parece, eu brinco, que parece um disco voador, né? E esse é uma fruta ácida, muito utilizada para fazer geleia. E é uma espécie super fácil de cultivar, inclusive em vasos também, porque tem gente que gosta de cultivar em vasos frutíferas, algumas vão bem, outras nem tanto. E o cambuci é uma delas. Tá, essa daqui, né, o cambuci, você falou, o fruto não tá aí, é um fruto verdinho, né? A gente tem imagem desse fruto, do cambuci? Olha lá! Legal. Temos o fruto. E como eu falei, nunca comi, mas disseram que é azedo. É azedinho. Quem gosta, eu gosto de frutas mais azedas. Mas tem algumas pessoas que fazem, inclusive, vários preparos com cambuci, suco, sorvete. Exato. Até vinagre pode ser feito com ele? Porque como ele tem essa característica mais ácida, né? Então ele é possível, sim. E aqui em São Paulo, né, tem alguns lugares que acabam vendendo, né, essas geleias, esses outros preparos que são possíveis com até conserva, tem gente que faz. Então, é diverso as possibilidades que o cambuci oferece. E a outra frutífera que a gente tem aqui é? A gente tem o araçá, que é esse grande aqui, que esse eu consegui trazer com fruto. O fruto ainda tá jovem, A né? gente tem ele ali, ó, na imagem também. Isso. Ele é um fruto extremamente delicioso para quem já teve a oportunidade de experimentar. Tem gente que chama de goiabinha, né? Porque ele da mesma família, né? Não é da mesma. Não é? Não é, mas ele, se você olhar assim, até esse que eu trouxe aqui, né? Que está aparecendo no vídeo, ele é bem parecidinho com uma goiaba, uma mini goiaba. Uhum. E ele é bem gostoso e tem mais de uma espécie. Essa daqui é uma, mas tem outros araçás também.
Esse daí a gente come? Come Pode sim, comer, come não sim. tem problema. Sem problema nenhum. Nós, os pets, todo mundo. Todo mundo. E como é que a gente cuida dessa árvore? Bom, ela é uma frutífera que também pode ser utilizada e cultivada, né, em vaso. Não cresce mais muito do que isso, não, Ela né? cresce mais, só que se tiver em vaso, ela vai ficar mais limitada. Mas se ela porque tiver... aí dá para colocar num cantinho da casa. Se ela Dá não... para cultivar lá dentro. Se ela não estiver em vaso, ela não estiver plantada no chão, ela pode chegar até 3, 4 metros de altura. Também não é uma grande árvore, né? Perto de outras árvores que a gente conhece. Mas mantendo em vaso, então fazendo a poda, né? Quando a gente fala também de plantas, né, de árvores frutíferas, é importante a gente saber também sobre a poda, porque a poda influencia, né, nessa produção do fruto. Mas também é aquela poda, vamos dizer assim, não precisa ser expert, é possível pensando, né, no crescimento. Então, quando a gente quer que a árvore ela não cresça tanto para cima, a gente vai podando os galhos mais de cima. Então, ela vai criando um corpo mais horizontal. E aí a gente vai mantendo ela mais nesse formato mediano e não tão alto e isso vai estimular... De quanto em quanto tempo faz essa poda? A poda é interessante fazer também no período um pouco antes da primavera, pelo mesmo sentido que eu tinha falado. Para fortalecer, né? E é o momento que todas as plantas vão vir com mais vigor. É isso aí, gente. Todas as dicas, então, sobre essas plantas que a Elis trouxe hoje pra gente, todas nativas, né? Plantas brasileiras da nossa Mata Atlântica, com o objetivo justamente de estimular todos nós a trazer um pouco mais, a resgatar a Mata Atlântica aqui no ambiente urbano. Ou se você mora no interior, já mora, né? Já está em um lugar de mais mata, mas que você traga mais dessas espécies também aí para a sua região, para o seu bairro, para perto da tua casa. Temos só alguns minutinhos, algumas perguntinhas chegaram, vou pedir para você responder rapidamente, claro, pode ser? Lá. Pergunta da Yara Campos. Beijo, Yara, obrigada pela participação. Ela diz, gostei muito do tema de hoje, tem um jardim na frente da minha casa, estou pensando em cultivar plantas nativas. O espaço é de 5 metros por 50 centímetros. Quantas espécies consigo plantar e quais você sugere? Como é um espaço relativamente pequeno, né, se a gente for pensar, eu acho que poderia ser plantado ali, dessas que eu trouxe aqui, por exemplo, a clúzia, lembrando que se a área não for acessada por animais, né, mas os filodendros, ou mesmo poderia ser cultivada aí uma ou no máximo 2 frutíferas dessas que eu mostrei aqui hoje. Essas 2 frutíferas de hoje. Pegando sol, aí seria possível ela cultivar nesse espaço. Sendo na frente de casa, provavelmente o sol bate ali em algum momento do dia, né? E até os passarinhos vão agradecer bastante, porque assim como nós que gostamos dessas frutas, os pássaros também. Exatamente. É aí que ela vai atrair essa biodiversidade ali para mais perto da casa dela. Perfeito. Né? Natureza é vida, não é isso? Exato. Jardim com biodiversidade é jardim vivo. É jardim vivo. É jardim que preserva a nossa biodiversidade, nossas matas e nossos cerrados. É isso aí, minha gente. Pergunta da Laura Silva. Ela pergunta, é possível misturar plantas ornamentais exóticas com as nativas? Sim, sem problema nenhum. A grande questão só é lembrando se todas elas têm características similares. Então, se você vai colocar uma planta que gosta de sol com uma que não gosta, aí que não vai dar certo essa junção. Então, pensar sempre, plantas que tenham características e gostos iguais, tudo bem serem cultivadas juntamente. É isso aí, viram irmãs. Sim. E a última perguntinha da Márcia. Obrigada, Márcia, pela participação. Ela quer saber quais pragas ou doenças mais afetam as plantas nativas e como é possível evitar. É uma pergunta ótima da Márcia, porque assim como eu tinha comentado que essas plantas, por serem nativas, elas demandam menos, né, menos manutenção, alguns cuidados, elas são mais adaptadas. Então, essas questões relacionadas a doenças, alguns insetos, né, chamados de praga, isso acaba sendo até menos ocorrências nessas espécies. Então, pode acontecer a famosa cochonilha, um pulgão, que é bem comum da gente ver em algumas espécies cultivadas em casas, mas há coisas que quando a gente tem atenção para adubação, para rega, ou seja, a planta não sente nenhum tipo de estresse, isso acaba diminuindo as chances. E por serem nativas, as chances são ainda menores.
Perfeito, respondidas as perguntinhas. Obrigada a você que participou. Vou deixar aqui todos os contatos da Elis para que você possa conhecer mais do trabalho dela, saber mais sobre as plantas nativas. A Elis Cristina é arquiteta paisagista. Olha lá o site, Sou de Alma, né, em inglês, souverde.eco.br, souverde.eco.br, no Instagram, @souverde_paisagismo, certinho? Isso, correto. E também tem o Insta do fornecedor dessas plantas lindas que vieram aqui para o nosso programa hoje, que é o @mato_brasil. Todos os endereços, né, os caminhos estão aí na sua tela para que você conheça mais desse trabalho e também dessas plantas nativas maravilhosas do nosso Brasil. Elis, obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade, adorei. Eu também amei demais, aprendi demais com você e volte numa Com próxima certeza. oportunidade. Obrigada. Bem, agora nós vamos seguir para um breve intervalo e já voltamos com artesanato aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, ótima tarde a você que nos acompanha. Muito obrigada pela sua companhia. E eu já vou deixar aí o telefone para você sempre participar aqui do nosso programa com seus relatos, as suas perguntas, com as suas sugestões. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. 3337-5886 é o número do nosso WhatsApp para que você possa participar aqui do nosso programa. Bem, agora é hora de artesanato aqui no nosso programa. Roda a vinheta. Irene Marques, decoradora e designer de balões. É ela que está aqui com a gente hoje, tudo bem? Tudo bem? Muito prazer te em receber. retornar. Bem-vinda novamente. Muito obrigada. E cada vez que a Irene vem aqui, ela traz coisas mais lindas, mais maravilhosas, gente. A Irene, ela é expert nessa área, né, de balões. Obrigada. Ela teve aqui já uma vez, quando ela teve aqui, Contamos não deu tempo da gente fazer tudo, né? Não Então hoje deu. ela vai ficar um pouquinho mais. Que ótimo. Vai nos ensinar a fazer um lindo arranjo Sim. de flores. Lindo e delicado arranjo. E eu falei aqui pra Irene, gente, que eu tô me sentindo muito honrada. Olha este presente que ela trouxe ao nosso programa. Olha que coisa mais linda esse painel, todo florido. A gente vai aprender a fazer algumas daquelas flores ali, Sim, né? com certeza. E ali a gente tem nosso programa Maria Clara Hit TV. Bem personalizado, não é? Amei demais esse presente que você trouxe pra gente. Podemos fazer todos os presentes com balões acoplados a diversidades. Por exemplo, temos a personalização, nós temos uma placa, um quadro. Então, você pode fazer vários tipos de decorações com balões e outros também detalhes que agregam e que deixam o trabalho bem personalizado. Porque chega a ser um presente de aniversário mesmo, né? Sim, sim. Você vai a uma festa, você leva um presente desse, já fica ali. Um presente diferenciado, Não é? né? E personalizado. Exatamente. Olha que presente bacana. Muito legal. Agora, eu tô muito impressionada com este vestido que você trouxe aqui pra gente também. Sim, nós estamos trabalhando também com linha de vestidos. Fizemos um vestido de noiva que foi o maior sucesso. A gente tem imagem dele, podemos colocar já no ar? A imagem do vestido de noiva, porque foi Foi lindo. uma coisa, menina, incrível. Estamos em maio, mês das noivas, né? noivas. E as pessoas, quando nós mostramos o vestido, as pessoas perguntaram, mas pode ser vestido mesmo? Eu falei, pode, gente. Tanto que a noiva desfilou para nós na igreja. Foi muito lindo. Olha lá, ele pode ser usado, então, é Pode isso? ser usado. Olha Esse lá. vestido de noiva que vocês estão vendo, ele foi todo bordado com pedrarias também, bem delicadas, O com que é perolazinhas. isso? Sim. Como que borda nos balões, menina? É uma técnica que nós fazemos de colagem, toda especial, e que dá para dar um detalhe muito diferenciado. Nossa, muito lindo. Ficou demais esse. Quanto tempo para fazer um trabalho desse, hein, Irene? Esse nós levamos 2 dias. não Devido é pouca coisa não, aos né, minha detalhes, né? Aham. Então, são muitas técnicas diferenciadas para se chegar
a um vestido desse porte. Olha que bacana. E esse aqui que tá aqui no nosso programa? Esse aqui é lindo também, né? Nós fizemos ele em um tempo um pouco bem menor. Mais reduzido, Mais né? reduzido. Em um dia nós conseguimos fazer a montagem. E pode dar uma viradinha nele? Pode, claro. Tanto ele tem a parte da frente com detalhes em balões. Aqui nós usamos balões, são os balões 260, né? A técnica de twist, branco e azul. E colocamos um metalizado também para dar um detalhe. Vou vir aqui para te maior. ajudar, não sei se é necessário. Mas para não correr o Aí. risco de cair, né? Sim, atrás nós temos uma saia um pouquinho franzida, com os nossos cheio botõezinhos. de detalhes, minha gente. Sim. Olha aqui também essa partezinha, né? Mais alguns detalhes. E você pode ver que ele é bem durinho, né, Aham. Maria Clara? Quanto Você tempo pode dura, hein? vestir. Olha, dependendo da forma com que você guarda, você pode usar um vestido desse em até 3 meses. Olha, gente. Você guarda ele, coloca no plástico, como fosse um vestido, coloca no guarda-roupa e fica. Por 3 meses você tem um vestido lindo. E fica mesmo, viu, gente? Porque, olha, a Irene deixou um vaso aqui pra gente, né? Sim. Deixou um vaso aqui pra gente com água, com as flores, né? Um arranjo de flores Isso. lindíssimo. Nunca mais terminava, nunca mais estourava aquilo ali, nunca mais murchava. Eu falei, gente, não é possível. São balões de qualidade, ajuda É. muito. E a técnica certa é sempre positiva. Nossa, demorou muito tempo pra murchar aqueles balões. Muito tempo. Nós já temos relatos de bubbles que duram mais de 1 ano Olha, em box de presentes. é isso aí. Há A mais gente de um vai ano. fazer um box de presente. Vamos começar? Vamos fazer Lista uma box de materiais bem na linda. tela, por favor. Olha lá a lista de materiais. Pouquinha coisa que a gente usa, gente. São os balões 260, o inflador manual, uma box cartonada, que é essa caixa aqui, lindíssima, que a gente vai usar para colocar as flores, né? O nylon e a tesoura. Só isso. Só isso. E aí a gente já pode começar. Vamos lá? Podemos. A box, eu já trouxe ela pré-preparada para adiantar um pouco. Então, nós fazemos com fitas, temos o detalhe. Todo detalhe no acabamento é um show, né? Com pedrarias. Então, ela já está semi-pronta. É uma box que depois de usar, você pode guardar, fazer como... Utilizar da forma como que você como desejar. caixa mesmo, né? Ali um organizador. Da forma com que você Olha, desejar. mostra como ficou tão lindo Sim, aqui, ó, olha. esse... São aqui, detalhes. Ó, aqui, ó, isso. Olha que lindo, gente. É o detalhe que agrega valor na sua peça, não é? Sim, agrega todo um valor. Vamos e é um lá. trabalho bem delicado, bem de coração. Então, o material está aqui. Nós vamos começar a fazer a base, o cabinho da nossa planta. Você gostaria de fazer também? Claro. Então, vamos lá, vamos Se eu pegar. vou conseguir, eu Não já precisa sei, ter né, medo. pessoal? O balão, ele pode estourar, É isso é sempre bom normal. dar uma esticada, assim, sempre. né? Sempre bom dar uma esticadinha. Você pode usar a bombinha menor, eu posso usar a bombinha maior, não tem problema. Aí, ó, sempre é bom deixar um palmo mais ou menos, tá? Um pouquinho mais. Isso tá bom. Ó, nós temos um palmo porque nós vamos Tá. trabalhar com o balão, então ele tem que ter um espaço para ele poder correr. Dá uma maciadinha e nós vamos dar um nozinho, tá bom? Tá. Ó. Feito. Feito. Então, ó, dá só uma esticadinha aqui, assim. Vamos dar uma amaciada, bem devagar, porque o balão 260 é um balão muito delicado, então a gente tem que ter um cuidado gostoso com ele. Vamos Ele pode fazer... estourar no meio do processo. Se estourar não tem problema, faremos outro. Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer o cabo das nossas flores, tá? Tá. Então, ó, primeira dobra, nós vamos fazer. Aí você faz o tamanho que você deseja, o tamanho que vai ser a sua flor. Podemos fazer desse tamanho. Vamos dar uma girada. Isso. Você vai pegar esse pedacinho aqui, passar por dentro dele. Peraí, mas a girada você colocou junto aqui? Isso. Ah, tá. Dá uma giradinha. Agora você pega esse rabinho aqui que sobrou, que é o Passa cabinho por do dentro. balão, passa por dentro e ele vai travar. Tá bom? Agora dá uma amaciada novamente. Vamos fazer outro desse mesmo tamanho. Tá. Ó. E aí você vai girar. Isso. Assim mesmo. Assim mesmo, gira, agora gira os dois, isto.
Puxa, medo de estourar. Não vai. Olha aí, já fez 2. Nós Isso. vamos fazer 3, tá bom? Então, por isso que tem que deixar o espaço aqui para correr, tá? Nós vamos fazer mais um. Você faz a medida, né? E dá outra giradinha. Acho que foi, acho. Isso. Agora você passa, exato. Gente, não mostra o meu, não mostra o da Irene. E você fez aqui o cabinho da flor. Olha aí, conseguiu fazer. Uhul! Parou. Vai. Aí. Então aqui você Ó. já tem o cabo da sua flor. Já tem um ajudante excelente, hein? Consegui, Parabéns, consegui. conseguiu, olha. Então vamos deixar aqui ao lado. Agora vamos fazer uma flor. Qual cor O você meu quer já fazer? tá pronto, já fiz. Vamos fazer uma flor laranja? Uma flor laranja. Quer Eu gosto fazer de a flor rosa, também? pode ser? Pode ser, pode fazer a rosa. Vou pegar aqui o rosa. Vamos ter uma diversidade aqui de É cores. isso aí. Vamos dar a Igual inflada aquele ali, também. ó, que você fez todo colorido, Sim. ficou lindo. Vamos bombar. Sempre deixando uma quantidade boa aqui, um palmo mais tá bom. Dá uma murchadinha nele e vamos dar um nó. Ixi, murchou muito, acho. Não tem problema. Ah, agora murchou Agora bastante. murchou Pega muito. outro, então. Pega outro. É, por quê? Não vai mais? Porque senão depois ele vai dar uma... ele fica disforme. Ah, fiquei arrasada. Ele é muito sensível. Ó, a gente tem aqui 1 minutinho. Você que tá em casa, você já pode ir se preparando, né? Se você tem esses balões em casa, pode ir Sim. fazendo. A gente já vai deixar uns aqui cheios durante o intervalo, pode ser, Irene? Pode ser, pode ser. E quando a gente voltar do intervalo, a Irene vai ensinar a gente a fazer algumas dessas flores que estão aqui pra Perfeito. gente fazer um arranjo bem lindo pra nossa box, tá certo? Gente, não sai daí não, vamos a esse breve intervalo e já voltamos. Já estamos de volta com o nosso programa e o nosso artesanato. Aqui no nosso programa, quem está com a gente é a Irene Marques, que é decoradora, especialista, designer de balões. A gente já começou a fazer um arranjo floral aqui no nosso programa no bloco anterior. Vamos fazer uma box toda florida, com os balões, com esses arranjos que a Irene faz. Ali estão alguns dos modelos de flores que ela faz, né? Ela trouxe pra gente esse arranjo lindo, um presente aqui pro nosso programa. E ela já começou a ensinar aí, fizemos o cabo. Nossa, Maria Clara foi Não é? excelente. Olha que lindo, Eu viu, tô que aqui, eu tô aluna? trabalhando aqui hoje, hein, gente? Já fizemos o cabo. Sim. Agora vamos fazer a parte de cima. Fizemos alguma coisa já aqui durante o intervalo. Eu fiz essa florzinha aqui, ó. Mais ou menos. Conseguiu? Ficou mais ou linda. menos. Mas tá bom. Vou tentar fazer de novo. É essa Sim, que você vai sim. ensinar a gente Nós fazer vamos para fazer depois essa. a gente completar aqui, né? Exato. Aqui já tem uma que ela fez, ó. Uma Prontinha, tá linda. Vamos então ao próximo passo, ensinar quem Vamos. tá em casa. Lembrando, gente, não consegui pegar todos os passos. Você pode rever esse programa lá no YouTube, Hit TV Oficial. Entra na playlist do nosso programa e você consegue rever todas as nossas edições. E com relação às listas do artesanato, você consegue pegar também lá no nosso Instagram, @nosso programa. Vamos lá então? Bom, então nós já inflamos o balão, já demos uma maciada nele. Vamos fazer a florzinha igual a florzinha que a Maria Clara fez, né? Pode ficar melhor, né? Pode ficar melhor. Você mas vai pegar. Vamos tentar. Vamos lá, medida, o 4 ou 5 dedos, aí você que vai definir o tamanho da flor que você quer. Vamos pegar uma mãozinha, dar uma girada, gira umas 4 vezes, e aí você vai fazer a primeira pétala da nossa rosa. Vai dobrá-la e vai girar. E nós temos que dar um nozinho para segurar essa nossa primeira pétala. Tinha esquecido do nó. Isto. De novo, vamos dar uma maciada. Mais uma dobrinha. Gira para se travar. E vamos fazer a nossa segunda pétala. Com o dedo, nós vamos unir, girar
e fazer a segunda pétala. É o mesmo movimento, né, Irene? O mesmo movimento. Nós vamos estar sempre repetindo nesta flor o mesmo movimento, tá? E assim nós vamos fazer 4 ou 5 pétalas, aí cada um vê o tamanho da flor que quer e vamos fazer mais pétala. Vamos girando. Ela já está ficando com o formato de uma florzinha. Tô aqui no trabalho, ó. Essa Olha lá. daqui tá ficando mais bonita que a outra. Maria Clara Tudo é está... experiência, minha filha, é prática. Exatamente. Entendeu? Eu já pratiquei aqui na hora do intervalo, fiz uma. Agora já fiquei um pouquinho mais experiente. Não muito. Tá indo no só. caminho certo. E é bacana você participar porque você mostra para as pessoas que não é tão difícil, tem que ter a técnica certa, né? E tem que trabalhar, a pessoa que quer trabalhar com isso tem que treinar muito. Tem que Tem treinar, curso, né? tem que estudar bastante, estudar mesmo, treinar muito para chegar na excelência. isso Porque, aí. afinal de contas, os nossos clientes, eles querem a excelência, não é? isso. E é o que nós entregamos. Eu costumo falar, nós trabalhamos com sonhos. Quando os clientes chegam até nós, ele tem um sonho. E nós temos que entregar o sonho para ele da melhor forma possível. E até surpreendê-lo. E eu vou te falar, viu, gente? É sonho mesmo. Tem mais algumas imagens suas que a gente tem para colocar na tela. Vamos mostrar alguns vídeos da Irene pra gente ver um pouquinho do trabalho dela. Olha aí, é um painel todinho feito de balões. Olha que lindo. Sim, painel Super de balões. instagramável, né? Sim. Pra pessoa ir lá, tirar foto. Mais um painel como esse que ela trouxe aqui pra gente. Esse é um ramo de flores, né? Um ramo enorme, lindo. Olha o E bolo. esse bolo aí é uma coisa, gente. Esse é o bolo surpresa. Sai sempre uma pessoa de dentro, né, do bolo para fazer a surpresa ao aniversariante. É um sucesso total. Maravilhoso. Lindo. Ô, Irene. Eu. Agora, ó, eu quis fazer... eu quis fazer as pétalas maiores. Acho que eu não fiz certo isso daqui, não, ó. Deu um ruim aqui. Então, olha, como nós temos vários tipos de plantas e Deu florzinhas um ruim na aqui natureza, dessa vez. a sua flor, ela vai ser uma flor diferenciada. É isso, entendeu? exótica. É uma flor exótica. Nós essa vamos daqui. aproveitá-la, sim. Nós vamos mexer nas pétalas dela, né? É Que ó, não isso. saiu tão fora. Se você colocar na mesa para dar uma torcidinha, daqui a pouco ela vai estar, ó, Aí, gente. olha. Tá certo? É uma flor, você fez a sua florzinha. Entendeu? E nós Irene, vamos ela aproveitá-la. resolve o nosso BO. Aí, ó. Ó. Fiz a minha flor, Ela tá? fez Dá a flor. licença, a minha exótica. Na natureza, quantas flores são diferentes uma das outras, não é É mesmo? isso. Então, nós temos que trabalhar com essa diversidade. São todas perfeitas, mas não todas iguais, não é Todas isso? perfeitas, mas não todas iguais, exatamente. É isso aí. Disse Pamela aqui, ó. Nossa estagiária. Aqui nós temos a nossa florzinha também. E sobrou esse espaço, né? O meu não sobrou, ó. Sobrou um pedacinho que a gente vai conseguir fazer aqui. É isso Como aí. esse daqui, eu fiz ela menorzinha, porque a proporção da sua é maior, o que nós vamos fazer? A gente vai cortar, sempre fazer uma dobra aqui assim, para o ar não sair de uma vez e você perder a sua florzinha. Não é essa a ideia, né, Vamos pessoal? cortar, vamos segurar e deixar murchar. E aí, nós vamos segurar a nossa flor. Com este rabichinho que sobrou, nós vamos entrelaçar na flor. E aqui nós já estamos dando o acabamento dela e a segurança de que ela não irá soltar. Uma Só se ela sustentação estourar. aí, né? No meu caso aqui, eu nem preciso? Nem precisa. Esse seu restinho, nós vamos colocar no cabo. Então, você pode colocá-la no cabo. Pegamos um cabo, O que cabo nós que já a gente fizemos. já havia feito no bloco anterior. Isso. Vamos colocar a nossa florzinha, centralizá-la ao meio. E eu estou segurando aqui a flor, tá? Ao meio do nosso cabo. E vamos entrelaçar a folha com a flor, para que fique preso a nossa florzinha no nosso cabo. Vai indo aí. Terminou, a gente... Entrelaça parte de cima com parte de baixo. Parte de cima com parte de baixo e depois a gente faz
todo o acabamento da forma com que você quer deixá-la. O que sobrou, esses espacinhos que sobram, esses balãozinhos, a gente corta ou simplesmente coloca lá para dentro, tá? Ele próprio faz o esconderijo dele. Então, nós já temos mais uma florzinha. Mais duas? E olha, mais duas. Olha que não linda. Olha a minha flor. É verdade. Agora, nós temos essa dourada que nós fizemos no intervalo e você vai colocá-la também no pezinho. Daí. Só que você vai ter que fazer um pezinho agora para ela, né? Pezinho da planta. Como é que faz. Vamos lá novamente. É simples. Olha. Gente, ó, tô muito orgulhosa, vai. Ficou lindo, parabéns. Ficou bonita a minha flor Olha, já posso trabalhar com você com flores, hein? Já podemos. Né? Já podemos. Já vou pensar nessa possibilidade, né? Então, nós vamos... Uma nova carreira. Uma nova carreira, olha aí. Nós vamos pegar uma mão, certo? Gira. Gira. Vamos dobrar. Também dobra, igual a rosa, igual a rosa. E vamos dar o lacinho, o nozinho, para que segure. Amacia. Gira. É a mesma coisa da rosa, só que é a com mesma, três, só que esse é com 3, né? Esse é com 3. Se soltar, depois a gente coloca ele no lugar dele. Aí, não tem problema. Soltou. Ih, de novo. Vamos fazer de novo. Que aí você entrelaça um no outro para que ele não solte tanto. Tá bom. Se você vai fazer uma flor muito grande, então você faz as abas aqui bem maiores. Se você vai fazer uma flor menorzinha, você diminui o tamanho desse aqui. Socorro! Eu não consigo mais fazer. Dá uma giradinha, isso. Agora faz a próxima. Mas não pode soltar, colega, não pode soltar. Fica aqui, firme, forte, feliz. Isso. Tudo bem, faz tudo a bem. segunda. Ninguém viu, ninguém viu. Isso, muito grande, faz menorzinha. Muito grande. Isso. E agora faz a segunda dobra. Você dá aula? Vamos começar com os nossos cursos agora, no segundo semestre. Então, se você quer participar das nossas aulas e aprender sobre balões, na tela daqui a pouquinho está no nosso telefone. Entre em contato conosco, porque já temos uma grande fila de espera já. É mesmo? Esperando o nosso primeiro curso. Você vai aprender do básico até cenários lindos com balões. É isso aí. E dá para faturar bem nesse mercado, né, Dá Irene? sim. Se você, como todo ramo, se você for um bom profissional, você se destaca no mercado. Ó, Irene, isso, consegui. Parabéns! Olha que legal, consegui. viu, gente? Apanhei. Mas é assim consegui. mesmo no começo. E o gostoso é de ver a alegria dela, né? É lógico, né? Uma conquista isso daqui pra mim. Que bacana. Eu estou sendo desafiada e eu estou realizando. Olha aí. Então você vai colar a sua florzinha. Essa aqui que não ficou ali Isso. tão boa assim, mas tá bom, né, gente? Tá boa também. Tá bom. Vamos colocar aqui. Nós vamos colocando as nossas florzinhas para montarmos daqui a pouquinho o nosso arranjo. É a mesma coisa essa daqui, né? Coloca A mesma coisa. centralizadinho, vai passando aqui por cima e por baixo. Isso. Agora a gente já tem um tanto aí de flores, Já né? podemos montar o nosso arranjo, começar a montar o nosso arranjo. É isso aí, olha lá, gente. Nós vamos depois medir todos os cabinhos e fazer elas praticamente na mesma proporção, tá? Tá. Também não precisa ficar muito certinho, precisa? Não precisa, porque assim, você que determina o tipo do arranjo que você quer. Se você quer todos na mesma altura, se você quer ele em cascata, aí você que vai dizer e vai determinar. Isto. Tem mais uma amarelinha solta aqui, vamos fazer um cabo para ela. Já tem um cabinho aqui. Agora você é mais prática, por gentileza, finalize. Tá. Nós já vamos o serviço estar... acabou por hoje já. Já cansou? Não é que eu não posso ficar apanhando aqui desse jeito, né, menina? Vamos montar um vestido, chato. Maria Clara. Um vestido? Ó, sim. Se Irene, que já tem toda a prática, demorou um dia para montar esse vestido, você imagina eu?
Demora um pouquinho Deixa mais. pra lá, deixa quieto isso daí. Bom, como nós vamos fazer agora? Então, você vai dizer que tamanho que você quer. Nós temos a nossa box. Vamos preparar a nossa box, que ela já está pré-preparada. Trouxemos uma folha para dar um acabamento mais delicado, porque nosso vaso ele é muito chique, não é mesmo? Com certeza. Então, você que faz, se você quer ele triangular, se você quer ele somente para as bordas, se você quer ele no centro. Hoje nós vamos fazer ele no centro. Se ele abrir, né? Se ele ajudar, abriu. Ajudar. Isso. Pronto. Como nós vamos fazer? Vamos colocá-lo na nossa box. Depois, nós vamos fazer o acabamento final. E aqui dentro, nós vamos colocar, vou só virar para cá um pouquinho. Nós vamos colocar os nossos botões de rosa da Maria Clara. É isso, da Maria Clara e da Irene. Nosso trabalho foi em conjunto, é em equipe aqui. Como nós vamos fazer agora? Nós vamos medir o nosso tamanho dos cabinhos, podem ser todos desse tamanho, porque uma flor é maior, a outra é menor. Sempre esse cantinho, agora nós vamos dar uma finalização nele, tá? Tá. Vamos dar o nozinho. A gente tem 3 minutinhos, dá tempo? Dá tempo. Vamos cortar Tá. aqui. Vou Para te dar ajudar um com os acabamento. nós. Isto. Olha aqui. Não deu muito certo, mas deu. Vamos só cortar. O gostoso é isso, não é? Cada um tem um jeitinho, cada um tem um dom. Ah, mas a minha flor não ficou igual à sua. Não tem problema, você vai fazer a sua flor. É Do isso seu aí. jeitinho. Nós E vamos... não precisa ficar perfeito mesmo, né? Que essa é a graça. Exato. E aos Nesse pouquinhos, caso. nesse caso, porque aqui tem perfeição, você tem que Sim. trabalhar com tamanhos, técnicas direitinhos. Vamos montando. Vou cortar aqui o cabinho, posso? Pode sim. As nossas flores no nosso vaso. Você pode prendê-las todas primeiro, como você pode. Vou deixar a sua para colocar na frente. Olha, gente, tô muito honrada. E olha só. Você pode deixá-las com o vaso, as flores abertas, ou se você quiser, você pode prendê-las para ficar mais juntinhas. No nosso caso, nós vamos deixá-las abertas. Tá cada uma de um tipo. Exatamente. Aí, a minha mais diferente, que é a A exótica. sua está linda, está bem exótica. E olha só. E a gente Ai, dá um gente. acabamento. Deixa bem arrumadinho aí, Olha. né? Esse é o seu vaso. Uhul! E você fez um vaso Olha, floral. Gente, Olha que que coisa lindo. mais linda. Eu vou colocar aqui, ó, pra câmera pegar bem lindo. O vaso. Olha, gente, Com que flores lindeza. diferentes, cores diferentes. Olha que lindo que fica. Perfeito o nosso vaso. Aí você chega a uma festa com o vaso, pode personalizar o nome da aniversariante ou do presenteado, pode pegar colocar uma também aqueles mensagem. balões com o nome dentro, sabe? Pode também. Também, Você né? pode colocar aqui, fixar um bubble transparente com os nomes. Você pode brincar com a forma que você quiser, que fica lindo. E um presente diferente e bonito. Chique em todos os momentos. É isso, e ainda ajuda a decorar Ajuda a a festa decorar. da pessoa. Sem balões não tem decoração, gente. Tem que isso. ter balão para dar vida, para dar alegria, para dar a leveza ao ambiente. Ficou maravilhoso, maravilhoso. Parabéns, gente. viu? Parabéns, Gostei. Obrigada demais. Que bom que você veio novamente aqui ao nosso Fico programa, muito porque feliz. hoje a gente conseguiu realmente fazer, né? Da outra vez a Irene tentou me ensinar, não deu certo. Foi a Mas primeira dessa vez, é deu. normal. Gente, vou passar aqui os contatos da Irene para você. É a Irene Marques, que é decoradora e designer de balões. O Instagram dela é o @balõesemagia_21, balõesemagia_21. O WhatsApp DDD 11, número 95699-1263, 95699-1263. Conforme está aparecendo aí na sua tela, sigam, conheçam mais do trabalho da Irene, que é maravilhoso. Parabéns Muito pelo seu obrigada. trabalho, viu, Irene? Muito Até a obrigada. próxima. Até a próxima. E é assim que a gente termina o nosso programa de hoje, com esse lindo arranjo de balões. Eu amei demais o nosso programa hoje. Espero que você também tenha curtido, tenha aprendido demais junto aqui com as nossas convidadas. Que Deus abençoe o restante da sua tarde. Beijo grande, até a próxima, gente. Tchau, tchau.